Estamos de volta com mais um Sem Papas na Língua. E vocês sabem, é sempre um prazer estar de volta. A minha entrevistada de hoje, ela é advogada, é presidente do PSOL Caruaru, militante da esquerda há muitos anos e foi candidata a prefeita de Caruaru na última eleição. Obteve um pouco mais de 3 mil votos. Minha entrevistada de hoje é Michele Santos. Michele, obrigado. Eu que agradeço, Velmão, mais uma vez, né, pelo convite. E parabenizo também tua iniciativa, né? Eu falo sempre quando eu vou nos podcasts e nas rádios comunitárias, eu falo da importância da mídia alternativa, né, na construção do próprio conhecimento e da informação. Então, chega com a gente, vai ser um papo muito bom, não tenho dúvida. E vamos embora. Michele, você teve na última eleição mais de 3 mil votos como candidata a prefeita de Caruaru. E a sua base de vereadores teve um pouco menos, teve 778 votos. Como justificar essa desconexão? De forma objetiva, direta, Tá. como você explica isso? Velmon, é muito complicado a gente comparar, né, uma eleição proporcional com uma eleição majoritária. São características muito diferentes, principalmente em uma cidade como a nossa, né? Então, a eleição majoritária, ela tem uma visibilidade maior. E aí, o projeto da minha campanha, da minha candidatura em Caruaru, foi muito nisso, assim, da gente conseguir, dentro, mesmo com toda a dificuldade de estrutura que a gente tem, né, comparada às outras campanhas, da gente conseguir furar um pouco a bolha e demonstrar para o povo de Caruaru que o pessoal tem projeto político e tem projeto de cidade para Caruaru. Então, assim, o tamanho da visibilidade que uma candidatura majoritária tem, né, é um dos fatores que acaba gerando essa discrepância. Outra questão também é que a própria característica da candidatura proporcional, né? A candidatura proporcional, ela tem uma característica de votação, principalmente em Caruaru, né? É muito voltada para o clientelismo, para o fisiologismo, né? Para a estrutura econômica. Não é incomum a gente ver pessoas dizer, fulano gastou 1 milhão para ser vereador, fulano gastou não sei quanto para ser vereador. Então, assim, enquanto a lógica, né, da votação proporcional ainda for a capacidade econômica, o conjunto de favores e de construção política a quem aquelas pessoas estão ligadas, você pode ver até pela questão da renovação da Câmara de Vereadores de Caruaru, que eu digo, troca 6 por meia dúzia, porque a característica é a mesma. Porque renovação não é trocar fulano, o pai pelo filho, nem fulano por Beltrano. Renovação é quando a gente muda a perspectiva de construção política, né? Infelizmente, assim, a cidade de Caruaru ainda tem uma lógica de construção das chapas proporcionais e das votações proporcionais muito voltadas para o clientelismo, para o fisiologismo, para o voto de proximidade. A gente teve em Caruaru mais de 400, se eu não me engano, mais de 450 candidatos a vereadores, minha gente. Né? É bem diferente de uma candidatura majoritária. E para um partido como o PSOL, com pouca estrutura, pouco tempo de TV, com a construção de uma chapa com pessoas reais, que a gente fala, né? Pessoas do povo, pessoas que são trabalhadores e trabalhadoras, óbvio que é uma dificuldade maior, né? Comparado à candidatura Mas vocês não majoritária. conseguiram nem completar a chapa. Tem justificativa para isso? Tem, claro. Primeira coisa, Velmon, um partido como o PSOL, que é um partido que é coerente, que não abre mão, por exemplo, não negocia algumas coisas, tem coisas que não são negociáveis. Óbvio que para a maioria das pessoas que tem projeto, aí é uma questão que eu falo sempre, né? A diferença entre projeto de poder e projeto político. A maioria das pessoas que querem ser candidatas a vereadoras, elas constroem um projeto de poder antes do próprio projeto político. Elas não têm projeto político, elas têm projeto de poder. Elas querem ser vereadoras. Por quê? Não sei, porque eu quero ser vereador. É porque a política tem esse poder, né? Não, é tipo, assim, qual é a sua proposta? Não sei, lá, eu vou cuidar dos animalzinhos, eu vou, sei lá, eu quero ser vereador. Isso não é projeto político. Então, a lógica é invertida aí, né? Então, dentro de um partido como o PSOL, que requer uma construção política, que requer um projeto político, para além de um projeto de poder, é muito difícil essas pessoas se identificarem com um partido como o nosso. Isso afasta os candidatos. E a gente não tem problema nenhum com isso, não. Que é como eu sempre digo, não adianta a gente ter... Eu poderia muito bem pegar o partido, que é um partido que tinha fundo eleitoral, que tem uma estrutura, chegar para algum candidato já de mandato, ou chegar para alguém e dizer, toma aí o partido e monta a tua chapa pra gente ter um vereador. Que adianta? Para ter um vereador lá que seria completamente fora da construção do que a gente propõe enquanto projeto político. Na né? chapa de vocês tinha uma candidata que se esperava muito voto dela, Carla Félix, que teve uma campanha assim, de todos, foi a que mais teve visibilidade, mais teve apoios, que teve mensagem de Érica Hilton, enfim, todo esse processo. A votação dela decepcionou
Mas vocês esperavam mais de que 200 e poucos votos? Não, veja, a gente não mede a qualidade de uma campanha pelo número apenas de voto. Veja, eu fui candidata em 2020, eu tive um pouco mais do que ela teve de voto. 600 e pouco, se eu não me engano. Não. Quando você foi pra vereadora. Não, pra vereadora eu tive 300 votos, 290 e pouco, vereadora. E assim, eu sempre digo que é mais ou menos o que a gente entende, porque assim, veja, a nossa candidatura é geralmente proporcional nas cidades, ela é uma candidatura de convencimento, a gente não dá nada pra você. Entendeu? Então, você tem ali, porque é difícil aqui eu fazer um mapeamento, por exemplo. A gente faz um mapeamento dentro de uma cidade como Caruaru, a gente tira assim, ó, 70% dos votos em uma cidade como a nossa, ela é do fisiologismo e do clientelismo. O que é isso? Eu voto de fulano porque trabalha na prefeitura e o prefeito mandou votar. Eu voto de Beltrano porque o vereador tal emprega a filha de fulano. Popularmente, voto de cabresto. 30%, dos 30% restantes, 20% são de proximidade. O que é voto de proximidade? Meu tio é vereador, candidato a vereador. Primo, irmão, o primo, pai, irmão, amigo. A minha família, minha mãe se comprometeu com fulano, que pediu. Pronto. Que deu uma cirurgia. Exatamente. Conseguiu uma consulta, arrumou um carro para me levar para Recife, estou dando um exemplo. 10%, e aí é num valor alto, porque geralmente é 7% em Caruaru. 10% dos eleitores em Caruaru, para proporcional, eu estou botando 10 no alto, tá? São livres. Avulso. Essas pessoas são as pessoas que a gente fala que estão disputáveis. Só que esses 10%, ele está disputável dentro de uma perspectiva gigante, certo? De direita, de esquerda, de extrema direita, de tudo. Então, veja, a gente tem uma fatia muito pequena de disputa dentro de um espectro no número de eleitores em Caruaru. Então, se a gente conseguiu ali, dentro dessa fatia pequenininha, né, conseguir uma quantidade, massa, pô. A gente não tem a estrutura que eles têm. Quantos candidatos de esquerda com a mesma, entre aspas, não a mesma característica, porque ela é uma candidata trans, era uma candidata que, de certo modo, tem uma... Mas, assim, a gente tá em Caruaru, uma cidade conservadora, fisiológica, clientelista. Uma cidade que... a gente compreende projeto político como um projeto, não pro futuro, né? Mas um projeto de construção contínua. Então foi satisfatória a votação? Pra mim, foi. Né? Poderia ser mais. A gente não. Se 2, 3 mil seria ótimo. Não teve, foi não ótimo teve, também. ok. Porque, na verdade, aí vem de outras questões, né? A forma como se faz campanha também. A forma que o pessoal faz campanha, de certo modo, a gente não se utiliza muito dessas questões de proximidade, de clientelismo, né? Então, assim... Pra gente foi satisfatória. Óbvio que a gente sempre espera mais, porque a gente sabe da capacidade das pessoas que a gente coloca, a gente sabe o empenho político. Carla foi uma pessoa a nível estadual que a gente resolveu que iria, de certo modo, não só investir, mas no sentido assim, de dizer assim, poxa, é importante essa candidatura pela representatividade, é importante pelo debate, é importante pelo local que está em uma cidade conservadora, porque, assim, o ato dela já ser candidata já é uma quebra, sabe? Porque dificilmente uma pessoa com a liberdade que ela tem, com a característica que ela tem em um partido tradicional, ela seria candidata com a estrutura que ela teve. Ela poderia até ser candidata para cumprir cota, mas com a estrutura que ela teve, não, porque ela foi a prioridade dentro da nossa chapa, uma das prioridades. Então, dificilmente em outro partido ela seria isso. Vocês não quiseram apoiar o ex-prefeito José Queiroz, por mais que tivesse tido conversa, reuniões sobre esse fato. Vocês tinham a noção de que aqui em Caruaru ia ser polarizado, Queiroz e Rodrigo. Saberiam que não teria êxito para ganhar para a prefeitura. Por que não apoiar Zé Queiroz, que também é de esquerda e defende muitas das pautas que vocês defendem? Vamos... Como eu estava te dizendo antes, né, que apagou, a gente logo em 2023, o PSOL foi um dos primeiros partidos a levantar a bandeira de construir uma frente ampla de esquerda em Caruaru. Né? A gente foi dialogar primeiro com os partidos que são mais próximos, com o PT, com o P, com vários partidos. A ideia era que a gente lançasse uma candidatura que pudesse ser ele ou pudesse ser outra pessoa, que fosse um amplo debate da esquerda. Só que isso não aconteceu. E diante do cenário que a gente tinha colocado, primeiro a gente tem que entender, Caruaru é uma cidade de 2 turnos, né? Sim. E isso é importante, porque se fosse uma cidade assim, não, é uma cidade que só tem um turno, aí essa pergunta ela é cabível, porque de fato poderia botar em risco.
Embora né? não tivemos o É, segundo mas turno, ela poderia mas botar em risco. O não, entre aspas, estar junto no primeiro turno foi uma decisão do pessoal para trazer um contraponto. Primeiro, por quê? Porque Zé Queiroz, óbvio, resolveu se aliar a outros grupos políticos que a gente não se alia. tipo Lessa, Também, que de certo modo têm um discurso contrário ao nosso, então isso acaba que traria uma dificuldade. Óbvio que se a gente visse que era o único caminho, a gente não é extremista a ponto de não ir. Mas a gente sabia que tinha uma possibilidade de uma construção para o segundo turno. E que era importante a nossa candidatura no primeiro turno para dar o contraponto, sabe? Primeiro, para fortalecer o partido, mostrar que o partido tem projeto político para a cidade. E segundo, né, para dar o contraponto, elevar o debate político. Porque me diga, é muito chato um debate. Você fez, você não fez. Fulano não fez. Tu bateu na mulher, tu não bateu na mulher. Ah, tá, acho que Caruaru merece mais que isso, né? Então, a gente tentou... desculpa, toda entrevista derruba alguma coisa, viu, gente? Fiquem tranquilos. Caruaru tentou... A gente aqui tentou justamente trazer o debate para o que realmente interessa. E acho que a gente cumpriu muito bem esse papel, né? Tanto é que o feedback pra gente nas ruas, até dos nossos próprios adversários políticos, é de que a gente conseguiu, dentro dessa construção do debate, da discussão da cidade e do projeto político, a gente conseguiu trazer uma ideia de um projeto realmente factível para a cidade de Caruaru. o PSOL ele tem crescido um pouco ao longo dos anos, se a gente comparar. Uhum. Mas por que não cresce muito? O que é que afasta a população do PSOL? Porque a gente sente que uma grande parcela da população tem esse preconceito com o PSOL, né? O que é que afasta? É esse discurso muito radical, é esse discurso muito ideológico que o PSOL tem, porque o PSOL tem esse discurso muito ideológico. Isso afasta a população do PSOL e impede esse crescimento? Eu enxergo que não só é isso, na verdade são vários fatores, é muito mais complexo do que o que a gente imagina, Elenque. né? Vamos lá. Para mim, na verdade, o pessoal não cresce por uma questão muito simples, porque a gente não se alia a quem tá no poder, entendeu? Então, acho que Mas na política você não tem que se aliar. não tem. Essa Não história, tem. veja, aí essa é a questão. Senão você não chega. Não, Porque na veja, política... essa lógica, se a gente perpetua essa lógica é a mesma Essa coisa é a assim, diferença do fulano PSOL. só faz coisa errada. Aí, mas é assim mesmo, deixa ele, é assim mesmo. A mesma coisa na política. Mas, Michele, todo político que chega lá, a gente viu que ele se aliou. Mas a gente Se aliou com vai o se partido, aliar, aliou só com o que candidato, quando não a tem gente se como. alia, veja, quando a gente se alia com algum grupo, com algum... existem as alianças táticas e estratégicas, tá? Isso Vocês aí, nunca se aliaram com o Centrão. algumas vezes, talvez sim, alguma candidatura específica. Eu acredito que nada no mundo pode ser extremista. A gente tem regras, óbvio, dentro do partido. E existem coisas que são inegociáveis pra gente. Por exemplo, eu nunca, se o partido disser assim, Michele, tu vai se aliar com Bolsonaro, eu vou dizer, meu amor, Mas tome minha ficha de aí desfiliação. também é um pouco demais. Mas veja, eu tô Até dando um pra mim. exemplo, eu tô dando um exemplo de que a gente tem regras. É demais, mas, por exemplo, a gente vê pessoas que uma hora é uma coisa, outra hora é outra coisa. E parece comum. O comum não deveria ser isso. O comum deveria ser, veja, aí diz, não, a gente é um país multipartidário. A gente tem um sistema político multipartidário justamente porque, não porque teu partido é Até ideológico, demais. como se, não, teu partido é ideológico, como se não fosse a regra. Se a gente tem um sistema multipartidário, é justamente para que a gente tenha diversas ideologias. Se você não tem ideologia, o problema não é com o seu partido, o problema é com você. Mas Entendeu? hoje em dia eu acho que se tira tem um ou dois partidos que têm conseguem ideologia. ter. Eu tenho minhas críticas duras ao PSOL, mas eu acho que, olhando assim, é o único partido que realmente segue a ideologia, independente do que aconteça em seus processos de eleição. Porque hoje em dia não tem mais isso em partido. Os políticos vão para o partido que dá a condição dele se eleger. Exato. Independente se faça parte da sua ideologia ou não. Porque não tem projeto político, tem projeto de poder. Porque o importante é ganhar, ou não? Não. Aí vamos lá. Por que o importante não é ganhar? Porque me diga, vamos lá, digamos assim, Michele, por que tu não é candidata a vereadora? Me ofereceram isso. Michele, retira a tua candidatura, a gente monta uma chapa pra tu e tu é vereadora. Que me adianta ser vereadora em Caruaru, dentro de uma cidade como a nossa, dentro de uma Câmara de Vereadores como a nossa, onde eu não conseguiria, né, implementar nada. Onde eu não conseguiria, de fato, ou eu estaria amarrada ao grupo político que me colocou lá, e aí eu não poderia levantar as bandeiras que eu levanto, eu não teria liberdade. Veja, o L do PSOL, liberdade no final, parece que liberdade. Não, é a liberdade de atuação política.
Nossas figuras precisam ter liberdade de atuação política. A gente precisa ter liberdade, por exemplo, de chegar na frente do Eduardo Cunha e dizer você é um gangster. E não ter rabo preso. Foi Glauber que Exatamente. disse. Mas vê a situação de Glauber Não, hoje, mas ali, aí a gente... Na rampa. Veja, mas aí Não tem que ter o limite. tiveram que criar uma narrativa E olha que eu gosto de Glauber. pra pegar Pra mim ele. é um dos mais atuantes. Mas... Tiveram que criar, veja, a nossa bancada mesmo. E eu achei muito pouco pelo que iriam Mas caçar eles criam, eles poderiam ter... Veja, eles não têm outra forma Teve de pegar... deputado que fez coisa pior e nem sequer... A gente não tem escândalo de corrupção, a gente não tem escândalo de improbidade, a gente não tem nada. Eles têm que criar alguma coisa pra tentar pegar a gente. Justamente, a gente tem liberdade porque a gente é coerente. A gente tem projeto político. A gente não tá ali pra roubar, a gente não tá ali pra fazer conchava, a gente não tá ali pra facilitar a empresa de papai a ganhar licitação. Tu entende? A gente não tá ali pra se locuptar de dinheiro público. A gente tá ali porque a gente tem projeto político. Então, liberdade é isso. Liberdade é você estar num lugar desse e você abrir a boca sem ter telhado de vidro. Você poder, como muitas vezes a gente chega e diz, olha, você fez uma coisa errada. Veja, é como diz, eu tô dentro de uma casa. Eu tenho 2 irmãos que faz coisa errada. Um pode acusar o outro? Não. Porque se acusar, tu também fez. Mesma coisa é os congressos hoje, são os parlamentos hoje. Então, a liberdade é você ter a probidade, você ter a certeza de que você tá ali, primeiro, sem amarração política. Ninguém pagou sua campanha para você estar lá. Ninguém bancou sua campanha, nenhum empresário bancou sua campanha para você defender, por exemplo, que aumente transporte público, Não tem como é em empresário que Caruaru. apoia candidato do pessoal. Pode apoiar. Agora, não há nenhum... Primeiro, não há, é proibido o financiamento privado de campanhas, tá? Dentro das 4 Independente. linhas são. Mas por o fora- pessoal segue as 4 linhas. Eu Piamente. posso ter. Veja, vários empresários chegaram pra mim, Michelle, olha, eu apoio você. Uma coisa é chegar a me apoiar, dizer, olha, eu lhe apoio, fazer um vídeo, né? Até fazer uma doação dentro do limite, como Você pessoa colocar a mão no física. fogo em todos os candidatos do pessoal. Não, veja, a gente vive uma sociedade onde tudo está à disposição. O que a gente tem dentro do pessoal são mecanismos de controle. Né? Não quer dizer que uma pessoa que é candidata ou que tem um mandato pelo PSOL, ela vai necessariamente ser sempre perfeita. O que a gente tem tem qualquer escândalo, como foi no início, a gente perdeu vários deputados no início do partido. Porque a gente expulsou deputados que tinham escândalo de corrupção, que se envolviam em corrupção. A gente cria mecanismos para isso. Não é o pessoal é perfeito. Não, até porque a gente é um partido que está crescendo, querendo ou não, um partido que tem fundo eleitoral, que é viável. Então, nas cidades pequenas é muito comum. Chegaram para mim, se eu não fosse presidenta do partido aqui em Caruaru, se tivesse outra pessoa pego, entre aspas, o partido que eles falam legenda, pode vender o partido, como já aconteceu em outros anos, certo? A questão é justamente essa. A gente tem mecanismos de controle e a gente faz esses mecanismos funcionarem. Se a gente observa que, por exemplo, o partido está sendo instrumentalizado para outros fins, a gente vai lá, enquanto direção, e a gente abre uma sindicância, a gente faz uma apuração, a gente afasta. Então, a gente cria barreiras que façam com que proteja o partido um pouco disso, mas a gente não está livre. Michele, a grande maioria dos políticos, quando perdem, diz assim, mas eu obtive uma vitória política. Isso não é balela? Porque todo mundo quer uma vitória eleitoral. Ninguém quer, eu vou me candidatar para ter uma vitória política. Não, ninguém quer, todo mundo quer se eleger. Então isso não é um pouco de balela? Perdi, eu acho, mas vou dar essa veja, desculpa aqui. Vamos lá, as Olimpíadas. Vamos para as Olimpíadas. Se todo jogador que entrasse ali, todo atleta que entrasse ali, fosse só pra ganhar, não tinha mais Olimpíadas, acabou-se. Mas todos entram pra ganhar. Não, entra pra ganhar, mas... Pensar, não veja, tem chance. E na política é uma a gente construção. sabe quando não tem chance. Eu não sou, veja, a gente tem um pé no chão, eu tenho um pé no chão. Vamos analisar aqui, vamos lá. Eu sou uma mulher que nasci pobre, no pé do Monte Bom Jesus, em Caruaru, de uma família de fateiras e de marchantes. Tu acha que eu ia conseguir ser prefeita de Caruaru do nada? Isso é uma construção política. Isso é aos poucos. Se eu for, ótimo. Maravilha. Só eu estar aqui já é uma vitória. Não, lógico. Só eu ter concorrido, ter tido 3.500 votos contra
5 homens que já são da política, que tem família de política, que tem capital econômico. Olha, eu vou confessar uma coisa a você. Quando eu fui candidata em 2016, eu não tinha dinheiro para ir para os debates, eu ia de mototáxi e ainda deixava fiado. Agora mesmo, nessa última candidatura na pré-campanha, eu tive que pedir dinheiro emprestado para começar a campanha antes de chegar o fundo eleitoral, assim, pro dia a dia, né? Para comer, para andar, que é o básico para mim. Ou seja, para mim, se a gente não avaliar isso como vitória, as pessoas nunca vão querer estar nesse lugar. Agora, eu não vou vender minha alma para ser prefeita de Caruaru. Você não acha que você tivesse em outro partido, mais do centro? Não, eu não seria nem candidata. Você A não verdade teria é essa. chegado Eu mais não longe. seria nem candidata, Belmonte. Tu acha mesmo? Vamos lá, vem cá. Eu sou do PSOL, certo? O meu partido nacionalmente bateu o pé pra eu ser candidata, porque foram até nacionalmente pedir o partido. É difícil. Tu acha mesmo que eu não seria, Michele, não seria nem a baba-ovo deles? Que eu não seria, não me colocaria pra isso. Perdão aí de quem seja, viu? Portanto, faz. Tem muito. Mas veja, eu não seria nenhum partido, certo, que tem projeto de poder, que não tem projeto político, colocaria uma mulher com as características que eu tenho, certo? Para ser candidata a prefeita numa cidade como Caruaru, tendo ciência da polarização que existia. Então, assim, é muito complexo a forma de organização política. E quando eu falo, por exemplo, que é uma vitória política, sim, os 3.500 e poucos votos que eu tive... Ah, sim, sem dúvida. Porque eu sei que é. E só eu estar ali, naquele debate, contra 5 homens, 5 não, que um é covarde, não foi. Contra 4 homens, porque um nem fala, coitado. Tá falando do prefeito Com Rodrigo. certeza. Não tem nem coragem de falar. Só eu estar ali, a representação de uma mulher... Pronto, eu tava na UPA, que eu tava doente. Eu fui pra UPA, fiquei na fila lá, e o povo fica olhando pra mim, tentando me conhecer. Aí fala, por quê? Porque eu sou uma pessoa comum. Eu sou uma pessoa que anda de ônibus. Eu sou uma pessoa que anda de Uber, anda de mototáxi, que Mas vou isso na não é UPA. porque você não tem mandato? A partir do momento que você conseguisse um mandato, lógico, você seria, veja, aí teria outra também- vida. Não, se eu tiver um mandato e tiver condições de ter, óbvio. Mas veja, uma pessoa comum estar nesse lugar já é uma vitória, porque quebra a ideia de que aquele lugar não é pra gente. Tu entende? Por mais que a minha imagem pareça uma coisa, que eu sei que parece, que as minhas amigas falam, Michele, tu se esforça pra parecer pobre, mas graças a Deus, assim, pela construção da Eu gente me mesmo. esforço pra não parecer, mas... Não, às vezes não é nesse sentido, é tipo, é o estilo mesmo, por eu ser advogada. Sim, eu tem sou mais toda uma simples. É feito eu muito por eu ser simples. advogada, e até o perfil, né, o estereótipo que se Sim. cria em torno disso, é muito difícil as pessoas me verem como uma pessoa comum, né? Mas eu sou essa pessoa comum. Minha mãe tem um brechózinho na beira do Ponto Bom Jesus. Eu vivo lá. Então, assim, só em estar nesse lugar, Velmont, já é uma vitória. E nenhum partido, diga a você, aposte comigo, todos os partidos que procuram mulheres com a minha característica, É só pra preencher chapa. só pra preencher chapa, preencher cota, e mesmo assim depois dar um chute na bunda. Por quê? Porque mulheres como eu, primeiro mulheres como eu que não se vendem, não se curvam, são perigosas. Nenhum partido quer, não. Em resumo, você quer dizer que o PSOL, ele é diferente de todos os outros, é melhor do que os outros porque ele tem uma ideologia, porque ele não se vende, porque o PSOL tem um projeto político e não de poder. Em Não, resumo, a é gente isso. tem um projeto de poder também, porque nenhum projeto político por si só, né? Assim, o projeto político, por exemplo, a gente entende que precisa estar dentro dos espaços, né, de construção política, dentro dos espaços de poder para mudá-los. Só que a gente não abre mão, existem coisas pra gente que são inegociáveis. Por exemplo, a gente não abre mão dos nossos princípios para estar nesse lugar. É diferente. Então, por exemplo, a gente quer construir mecanismos e meios de chegar nesses espaços, como a gente hoje tem uma bancada que é, de certo modo, uma bancada grande, 17 deputados federais, que tem uma expressão gigante dentro do Brasil como um todo. A gente já ganhou, acho que, por mais de 5 ou 10 vezes, sei lá, a melhor bancada do Congresso Nacional. Duvido alguém que, pelo menos, escute sua política não conhecer pelo menos um dos nossos candidatos, pro bem ou pro mal. Ah, eu conheço muitos. Exatamente. E Então, gosto muito deles. significa que a gente tá lá fazendo política
construindo e fazendo com que o nosso projeto político seja implementado. Isso é projeto político, todo projeto político precisa ser projeto de poder. A diferença é, a gente não abre mão do nosso projeto político para ter apenas o poder. Porque o poder pelo poder, ele não vai mudar a sociedade. E aí, se a gente é melhor ou pior, não é a questão. Para mim, na minha concepção enquanto política, enquanto o que eu pretendo e o que eu vejo em ser política, para mim é o melhor lugar de estar. Porque eu não me sentiria bem se eu não estivesse. Não estou questionando quem está em outro lugar, não. Até porque cada pessoa tem uma forma de enxergar. Eu, como sou uma pessoa que eu entendo a política como um processo, e eu sempre digo, eu lembro de 2016 eu fui questionada, Michele, tu acha que tu vai ganhar? E eu digo, minha gente, eu tenho ciência total que eu não vou, minha gente. Se eu fosse, eu não estava aqui na época, né? Hoje não. E eu disse assim, minha gente, não me interessa se o que eu pretendo de construção para uma sociedade melhor vai, sei lá, demorar 10 anos, 100 anos, 1000 anos. O que interessa é eu ter a tranquilidade de que eu participei desse processo, de que eu fui coerente. Michele, de forma pragmática, Tá. que o nosso tempo está bem Ai, corrido verdade. hoje. Uma das minhas críticas ao PSOL é que eu acho que às vezes ele mais atrapalha o governo Lula do que ajuda. Por que tantas críticas do PSOL ao governo Lula? O PSOL tá com saudade da era Bolsonaro? Porque eu acho que quando ele... Bom, não, tem que criticar o que tá errado. Beleza, vai ali no íntimo e faz. Agora, quando se faz uma crítica pública, não dá margem pra extrema direita dizer, ó, até a base de dentro da esquerda tá nessa crítica. Então, assim, isso não atrapalha? É saudade do bolsonarismo que o pessoal tá? Bora lá, Velman. Primeira coisa de colocar, o pessoal não é base do governo Lula. Isso é que é o pior. O Que pessoal o não pessoal é. ainda se diz independente. Segunda coisa. Eu acho. Não, isso é importante. Segunda coisa, o PSOL, ele é um partido que ele não é, tipo, não tem cacique, né? Não tem um dono que diz assim, todo mundo vai dizer a mesma coisa. Não. No PSOL, a gente é construído por frentes que pensam de formas diferentes e a gente respeita esses pensamentos. A gente tira uma linha nacional, né, de apoio ao governo Lula, a gente tirou essa linha de apoio, inclusive eu faço parte hoje do grupo dentro do partido, né, que é um dos grupos majoritários, que estão na ponta de lança da defesa do governo Lula, né? Hoje Boulos faz parte do meu grupo, Érica faz parte do meu grupo, a grande maioria dos que têm maior visibilidade fazem parte desse grupo. Agora, se há, por um lado, um grupo que critica de certo modo, acho que não é saudosismo, nem de longe é. Agora, sim, é importante que a gente tenha o pé no chão e entenda que ter coerência política é também saber cobrar o que está errado. Agora, como? Por exemplo, eu tenho uma linha diferente. Por exemplo, eu sempre digo, dentro de casa a gente quebra o pau. Lá fora é diferente. Agora, se dentro do PSOL existem pessoas ou grupos que são minoritários, isso eu posso lhe garantir, certo? São minoritários. Esses grupos minoritários, essas pessoas minoritárias que falam por si, não pelo partido, porque a linha do partido é de defesa do governo Lula, a gente compreende que o governo Lula é a barreira de contenção hoje do fascismo e da barbárie no Brasil. Sim. Tanto é que a gente foi para as ruas defender a candidatura de Lula, a gente comprou a candidatura de Lula, dentro do próprio partido, a gente teve dificuldade de manter esse apoio ao governo Lula. Só que não dá para dizer que é o PSOL que é contra. Existem uma outra figura que se levanta contra o governo Lula e a gente não vai simplesmente calar essas pessoas. O que a gente vai uma coisa o partido soltou alguma nota contra o governo Lula? Não. O partido, enquanto partido, entendi. Criticou? Não. É porque quando sai as manchetes, né? Fulano de tal, pererê do PSOL. Fulano, seu Zezinho, que é filiado ao PSOL lá em Guarabira, Chique do Ceará, pode abrir a boca e falar contra Lula. Não é o pessoal que tá falando contra Lula. Olha, porque eu tenho minhas críticas ao governo Lula. Né? Eu acho que Lula não é mais o mesmo. Não, até porque nem tem como. Porque quando a pessoa diz assim, Lula é diferente dos... Velho, o primeiro e o segundo mandato de Lula, a gente não tinha essa doença que a gente passou a ter no país, desse extremismo. Não tinha esse congresso que tinha. Então, com certeza, o mandato dele está sendo muito mais difícil. Por isso que eu acho que, ao criticar, a gente dá margem para a extrema-direita e botando o pezinho assim. E assim, Lula tem seu defeito? Tem. Mas tá muito melhor do que antes. Não tem nem comparação. Então, eu acho que algumas pessoas da esquerda que criticam deveriam ter esse cuidado. Porque a gente corre um risco absurdo
Porque se Lula não fosse candidato, quem seria para derrotar o candidato de Com Bolsonaro? certeza, a gente não teria. Não tem. A gente compreende o governo Lula como a barreira de contenção mesmo da expansão da extrema-direita no país e do fascismo e da barbárie. Então, assim, a gente tá com Lula. Agora, óbvio, né? Uma outra figura que se coloca contra, e é um direito, a gente vai, mas nunca em nome do partido, com toda certeza. Eu sei porque eu faço parte da direção estadual, da direção nacional, a gente dialoga na direção nacional e a gente sabe que isso não é a linha do PSOL. De forma direta e objetiva, pra gente encerrar, Tá. o PSOL vai ter candidato a governo do estado? Teremos candidato, já temos o Eu falo pré-candidato. PSOL mais federação, né? PSOL PSOL e rede. rede. Por enquanto ainda é federação, né? A gente tá vendo, mas muito provavelmente vai se renovar. A gente já tem uma pré-candidatura ao governo do estado, que é o ex-vereador de Recife, Ivan Moraes, né? Maravilhoso, inclusive. Uma pessoa maravilhosa, um cheirinho, Ivan, se estiver acompanhando. E a gente tem um projeto, porque a gente entende, né, que está muito polarizado entre Raquel e quando essa polarização é exacerbada. Isso aí vai ser um clássico. Como essa polarização é exacerbada, a gente precisa de um contraponto. Então o pessoal sempre se coloca. Não seria mais fácil apoiar João Campos, que também é de esquerda? Mas aí há É porque controvérsias. vocês lançam candidatura e no segundo turno aí vocês veem quem apoia, porque tem argumentos, tem como pleitear, É porque, tem como olha, veja, agariar. dentro de uma perspectiva de construção de um segundo turno, de primeiro e segundo turno, é justamente para isso. Se a gente não entende que em um país multipartidário a gente precisa, quanto mais candidatura, mais saudável é o contrário. Porque no segundo turno vocês levam seus projetos. Exatamente. Olha, meus projetos são esses para apoiar. Vamos sentar aqui, vamos ver o que a gente pode implementar, né? A gente vai também para fazer essa contrapartida, para não deixar o debate político ser tu fizeste, tu não fizeste, tua mãe é não sei quem, tu é Bolsonaro, tu é não sei quem, isso não constrói nada, isso não enriquece o debate. Então, eu não tenho dúvida que Ivan vai representar muito bem o PSOL e toda essa ala, né, de não só o PSOL, mas principalmente todos aqueles que não querem nem um nem outro, que não entendem que o projeto é um ou outro, porque no segundo turno a gente vota no menos ruim. No que as pessoas que não querem nenhum nem outro, a gente vota no que é mais próximo do que a gente acredita, entendeu? Então, é necessário no primeiro turno a gente ter candidaturas diversas. De 0 a 10, qual a nota pro governo de Rodrigo Pinheiro? Rapaz, vamos lá. É bom, péssimo ou regular? Eu colocaria como... Eu colocaria como regular em algumas questões, mas pra mim, assim, depende, porque eu nunca vejo sobre como um todo, né? Eu vejo em áreas diversas. Eu colocaria como uma questão regular. De 0 a 10. De 0 a 10, eu botaria um 4. Raquel Lira, de 0 a 10. Também botaria um 4. Quase. Raquel é complicado, porque Raquel se elegeu como a Prometeu gestora, muito e tá entregando pouco. a é isso. gestora e não consegue gerir nada, minha gente. É um caos. Quem vive dentro do poder público sabe muito bem como funciona. De 0 a 10 pro governo Lula. Governo Lula, eu daria um 7,5, certo? Óbvio, aqui eu tô colocando sobre uma perspectiva do que como o governo está lidando com as situações, né? Porque a gente sabe que é muito do que a gente faz com o que tem, do que o que é possível fazer. Como o governo, eu acho que melhorou muito dos últimos dias para cá. Sim, deu uma guinada. Mostrou a cara do que o governo precisa ter, eu acho que melhorou muito. É porque apareceu o Congresso, né? As coisas ruins que o Congresso tava fazendo e Lula Na verdade, ele acertou, porque isso não é de agora, né? Né? É porque na tentativa de... Porque, assim, a ideia é que a gente tem um presidencialismo de coalizão, que para tal da governabilidade a gente tem que abrir mão de muita coisa, que tem que dialogar. Mas, no fim das contas, essa galera não quer dialogar. Essa galera quer chantagear, quer ameaçar, quer tornar o governo refém. Então, acho que a gente precisava de um líder com mais pulso, Sim. e Lula assumiu isso de uns tempos para cá, e isso mudou radicalmente a minha visão em relação ao governo. Eu já tinha, óbvio, mas eu achava o governo muito acuado. Ele tava muito passivo. Eu tenho, quem me conhece politicamente sabe, eu sou uma pessoa que eu sou da linha de que quando a gente tá certo, a gente tem que encarar e tem que meter a cara. E eu acho que agora ele tá acertando muito. Então eu vou dar um 7,5 para 8, porque tá melhorando, e eu espero chegar num 10 logo, né? Quem sabe? Michele, obrigado. Eu que agradeço. Foi um prazer estar contigo. Eu gosto de conversar política com pessoas inteligentes. E agradecer por você ter aceitado o convite. Que graças a Deus, desde que a gente começou essas entrevistas, todo mundo que a gente convida, eles aceitam, são pessoas sempre inteligentes,
que gosta de debater a política. Eu acho que política é isso. As pessoas dizem assim, política e religião e futebol não se discute. Para mim é o contrário, se discute sim. Agora, Precisa. de que ótica, né? Como a gente vai discutir, né? Respeitando, né? Respeitando. Então, para mim se discute sim. E é como eu sempre digo, eu posso não concordar com o seu pensamento, mas defenderei até a morte o seu direito de tê-lo. Né? Então eu queria lhe agradecer e dizer a você que em agosto a gente vai passar por uma reforma, vamos ampliar o estúdio, ter outros microfones. Em agosto eu queria voltar com você e com o presidente da federação, porque Maravilha, aí aí vai já tá ter, vai convidado. ter como a gente conversar com os dois simultaneamente. Eu acho que isso é interessante. Que bom, Velmon. Eu que agradeço pelo convite, mais uma vez te parabenizo, né? Agradeço a todo mundo que acompanhou, que vai acompanhar, depois manda o link para mim para eu divulgar, né? E já digo desde já que estou à disposição para dialogar. Eu acho que política precisa ser isso, né? Sim. Precisa ser debatido cada dia mais, óbvio, respeitando a posição de todo mundo, mas essa história de que política não é para se debater, só interessa a quem se apropria da Sim, política sem dúvida. como, né, como instrumento de crescimento pessoal. Então, vou estar sempre à disposição. Parabéns, muito obrigada a todo mundo. Um bom dia e um cheiro grande. Tchau, tchau para vocês. Valeu, gente. Obrigado. Esse foi mais um Sem Papas na Língua. E é como eu sempre digo, eu posso não concordar com o seu pensamento, mas defenderei até a morte o seu direito de tê-lo. Até o próximo. Até o próximo, gente. Tchau, tchau.